Oi, boa tarde a todos, né? Eu vim novamente gravar mais um vídeo para postar no meu canal. E já no começo eu peço que aqueles que puderem dar seu joinha, deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, desde já eu agradeço. Hoje eu quero falar com base bíblica, né? Eu quero falar com base bíblica. Eu quero estar vendo aqui um texto muito conhecido que fala sobre Zaqueu publicando. Zaqueu publicano. Eu vou ler apenas o versículo 7, 8, 9 aqui para complementar. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Senhor, meu Deus e meu Pai, com base bíblica diante da Tua palavra, Pai, eu peço que o Senhor venha falar ao meu coração nessa tarde, ao coração de todos que vão estar vendo esse vídeo. Que o Teu Espírito Santo de Deus, Pai, possa testificar com as almas que precisem desta palavra e que as pessoas possam crescer mediante esta palavra, porque é a Tua palavra. A palavra de Deus aqui vem falando, né, sobre um homem Zaqueu publicano. Aí você pode falar para mim assim, mas o que essa palavra tem a ver com o seu canal? Tem tudo a ver. Porque, como eu disse ontem, a nossa vida sentimental, ela é interligada a muitas coisas, né? Então, aqui, todo mundo sabe que Zaqueu, ele era um cobrador de imposto. Um homem que ele não se importava com as outras pessoas. Ele não se importava de tirar o bem de outras pessoas. Ele não se importava com o mal que ele fazia às outras pessoas. Mas eu acredito comigo, no meu coração, que Zaqueu ele já estava cansado de tudo isso. Porque se ele não tivesse cansado de tudo isso, ele não teria ido enfrentar uma multidão, subido em cima de uma árvore para poder ver Jesus passar. Para poder ver aquele homem ali que toda aquela multidão seguia aquele homem, né? Jesus Cristo. Então, ali a Bíblia fala assim, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-lhe Zaqueu. Desce depressa, porque hoje me convém pousar a sua casa. Então, eu quero dizer assim, amados, irmãos, irmãs, outras pessoas que também estão assistindo esse canal, que não são evangélicos, mas que estão buscando ajuda espiritual para resolver as suas vidas sentimentais, financeira, familiar, todas as áreas, né? Que aqui Jesus, ele não, mesmo ele estando cercado com uma multidão, ele sabia que Zaqueu estava em cima daquela árvore, né? Ele sabia que Zaqueu estava lá em cima. O que eu quero dizer? Que Deus sabe aonde eu e você nós nos encontramos. Jesus, por mais que a igreja esteja cheia, por mais que os lugares estejam cheios à procura de Deus, Deus sabe aonde está aquele que ele precisa alcançar, né? Então aqui Jesus ele disse assim, desce Zaqueu, venha Zaqueu. E Zaqueu ele não pensou duas vezes, ele podia ter orgulho no coração e falado assim, e ele podia dizer assim, não, eu sou um cobrador de impostos, eu posso humilhar as pessoas, por que eu vou descer depressa? Mas ele precisava daquilo. Naquele momento, ele precisava daquele encontro com Jesus tão grandemente que aquelas pessoas não conseguiam entender, porque ele era injusto, ele era um cobrador iníquo, ou seja, ele cobrava além do que era devido, mas Jesus amava ele. E mais ainda, ele estava disposto a uma mudança, porque ali Jesus não falou para ele assim, olha Zaqueu, agora que eu mandei você descer, agora que eu falei que eu vou para a tua casa, você devolve o que você roubou. Não, muito pelo contrário. Zaqueu, ele sabia exatamente o que ele precisava fazer. Ele sabia exatamente o que ele precisava naquele momento. E naquele momento ele entendeu que a salvação que ele estava buscando, que ele estava buscando, que não te dava contentamento para ele estava cheio de dinheiro,
ele estava roubando as outras pessoas, mas aquilo ali já não dava contentamento. E assim é nas nossas vidas. Muitas das vezes, o que nós buscamos não nos traz o contentamento que precisamos, né? Então, ali, quando Zaqueu tomou essa atitude, que ele disse para Jesus assim: se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais o que eu roubei. Eu vou devolver tudo. Então, ali, Jesus olhou para ele e falou assim: hoje veio salvação para tua casa. Depois que Zaqueu ali falou para Jesus que ele ia fazer, porque ele já sabia que ele teria que devolver, né, irmãos? Então, assim é a nossa vida. O que Jesus quer dizer aqui nessa palavra? Que nós sabemos o que nós precisamos fazer. Que nós sabemos, muitas das vezes, o que nós precisamos fazer. Que nós sabemos, muitas vezes, que quando um relacionamento está tóxico, mas nós insistimos naquilo ali, porque nós não conseguimos entender como Zaqueu entendeu. Que ali, Zaqueu ele só não desceu da árvore. Ele só não se levantou ali para falar com Jesus, mas ele teve um encontro com a verdade. E quando a gente está disposto a enxergar a verdade, porque ali Zaqueu ele viu que ele estava errado. Então, muitas das vezes, para a gente ter o nosso crescimento dentro da nossa casa, com nossos filhos, com a nossa família, com o nosso financeiro, com a nossa vida sentimental, é preciso que a gente abra os nossos olhos. Muitas das vezes, até mesmo quando nós já temos um certo tempo, anos dentro de igreja, 10 anos, 15 anos, 20 anos, às vezes nem mesmo assim nós conseguimos ver tudo isso. Muitas vezes nós não conseguimos entender e nós somos presos sentimentalmente. Às vezes, quantas vezes eu escutar testemunho, eu chego do culto em casa, meu marido quebra isso, meu marido me xinga disso, eu não vou mais à igreja, eu não vou mais servir a Jesus, porque você ainda não conseguiu enxergar que você está presa, você está omissa a essa situação. Mas eu não tenho o que comer em casa, eu não consigo pagar minhas contas. Muitas das vezes, nós nem perguntamos a Deus se nós podemos fazer essa dívida, né? Isso aí é outra coisa que nós vamos falar depois, mas agora aqui, o caso hoje da palavra, dessa tarde, é sobre o reconhecer. Aqui Zaqueu, ele sabia o que ele tinha que fazer. E nessa tarde, Deus ele pergunta para mim e para você, analisa a sua vida. O que você precisa fazer para ter a mudança? Muitas das vezes ali, ele podia esperar que as pessoas dessem mais, mas ele sabia que ele tinha que ter uma atitude. Zaqueu, ele teve uma atitude. Ele teve a atitude de ir ali naquela multidão para ver Jesus. Ele viu que a multidão cercava, então ele era muito curioso, ele queria ver mesmo, ele não conseguia ver. Então ele subiu em uma árvore para poder ver a Jesus. Ele sabia tudo o que ele tinha que fazer, mas não estava longe dos olhos de Deus. Deus tinha uma mudança na vida dele. Né? E foi com a atitude de Zaqueu que Zaqueu conseguiu a mudança. Então, eu quero dizer aqui, irmãos, irmãs e todos que estão vendo esse vídeo, que é com nossa atitude que nós conseguimos mudança. Não é falando um dos outros dentro da igreja, não é com espírito de fofoca, porque Deus não habita nisso, é fugindo das más conversações, né? A Bíblia fala assim para a gente fugir das más conversações. Então, aqui, nesse capítulo aqui de Zaqueu, publicano, Deus está deixando bem claro para nós. Olha, aqui Jesus fala assim, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? Então Jesus ele vem falar assim nesta tarde ainda, que ele quer salvar o que está perdido. Se o teu casamento tá a ruínas, ou você está separado, ou você se casou no papel direitinho, casamento é uma instituição que Deus ama muito a família, eu sempre digo isso, Deus ama muito a família, Deus ama demais a família, né? Então o diabo luta muito com os casais, porque o que Deus uniu, né? Que só ele pode separar, né? Só ele, o cordão de 2 obras, né? A Bíblia fala, né? Que um homem estando sozinho, a mulher sozinha, né? Que os dois juntos, quando um cai, um levanta o outro, né? E muitas vezes hoje os casais não estão um derrubando o outro, né? Então, quero dizer aqui, irmãos, aqui que Jesus ele veio buscar e salvar o que se estava perdido. Então, o que está perdido hoje para você na sua vida? São seus filhos nas drogas? É seu casamento destruído? É o teu financeiro arrasado? É o seu sentimental destruído? É o teu autoestima baixo? O que está destruído hoje? Porque a palavra do Senhor diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O que está perdido para você?
Então Jesus ele fala assim, o que está perdido para você pode não estar para mim. Basta você fazer o que você precisa fazer. Busca dentro de você a sua força, busca ajuda espiritual, lendo a sua Bíblia, conversando com Deus. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas daí tem que se tornar crente. É opcional. Você não vai para a igreja para se tornar crente, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Você vai na igreja, você vai fazer sua campanha, você vai fazer suas orações. Se você sentir no seu coração, porque a minha Bíblia diz que não é nem por força nem por violência, de que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração e você aceite a mudança, como Zaqueu aceitou a mudança, que Jesus não obrigou Zaqueu a nada, porque o Espírito Santo de Deus, ele é muito educado. Ele pede licença para entrar. A Bíblia diz assim que Deus está à porta do nosso coração e ele bate. Então, nessa tarde, Deus está batendo aí na porta do seu coração, na sua casa. Está batendo na porta do meu coração aqui na minha casa. E ele está dizendo assim, o que está perdido para você? O que para você é tão impossível? O que para você está doendo tanto? É a depressão? Porque se você tem depressão, ou sente insônia à noite, depressão, angústia, desespero na alma, Jesus também ele pode tirar isso. Porque a depressão, ela quer dizer assim que a morte é melhor que a vida. Não, ninguém que tem depressão, ela quer morrer. Ela só quer se livrar da dor. E Jesus, ele vem dizendo assim, o que está perdido? O que você acha que não tem jeito na sua vida? Que Jesus ele pode transformar tudo. Jesus transformou a água em vinho ali como um símbolo de que ele podia fazer algo que aos olhos humanos é impossível. É impossível eu encher. Eu tenho taças aqui na minha casa que eu uso para tomar água, porque eu não uso o consumo de bebida alcoólica, porque eu sou evangélica. Mas eu gosto de tomar um suco, um refri na taça, eu gosto muito de água com gás e eu uso a minha taça para tomar, porque não é porque eu não tomo uma bebida alcoólica que eu não posso ter o prazer de usar uma taça, né? Então, eu quero dizer assim para os irmãos, né? Se eu pegar 2 taças aqui da minha casa e colocar água e na outra água, eu tenho fé. Gente, eu tenho muita fé, eu sou uma mulher que eu tenho muita fé. Esse canal aqui eu vou contar coisas que eu vivi. Esse ano de 2021, eu sobrevivi. Esse ano de 2021, que eu tenho no meu coração muito, 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 é gratidão. Gratidão a esse Deus maravilhoso. Porque muitas das vezes é muito fácil olhar a capa. Muitas fácil nós olharmos uma pessoa e julgar a capa. Mas nós não sentamos para abrir o livro. Nós não temos paciência para poder entender, né? Esse ano que passou, de 2021, foi um ano que Deus me mostrou o quanto Ele me ama. E quanto amor Ele tem por mim. Ele livrou meus filhos. Ele guardou os meus. Ele abriu porta onde não tinha porta para me ajudar. Ele trouxe para mim aquilo que não tinha jeito. Ele fechou covas na minha família. Ele me abraçou, ele me estendeu a mão. Então, eu hoje, eu posso dizer para vocês que eu sei o que eu estou falando. Então, é muito fácil a gente olhar uma pessoa, às vezes, dentro da igreja, quietinha, e você dizer assim, nossa, aquela irmã hoje ela não está glorificando a Deus, mas você não sabe qual foi o deserto dela do dia. Que o sol foi tão escaldante, a dor do coração foi tão grande. E a gente sabe que deserto, irmãos, é um lugar de muito calor, lugar de sofrimento, lugar onde não tem água, onde às vezes não tem nada para comer. E à noite é muito frio. Então as pessoas que estão passando os seus desertos, as pessoas que estão passando ali o seu estreito, seja no casamento, com o filho nas drogas, nós cristãos não podemos julgar a vida de ninguém, né? Porque quando morre um jovem nas drogas, é uma alma que Jesus morreu por ela também, e que ali o inimigo ganhou aquela alma. Então nós como os cristãos, porque a Bíblia fala assim, que não existe nem pecadinho, nem pecadão. Que Deus, ele ama o pecador, ele abomina o pecado que nós praticamos.
Então, quando você vê um jovem na vida do crime, um jovem drogado, uma família ali está sofrendo, uma mãe está orando, um pai está buscando, porque Jesus ali, ele ama aquela vida, ele não ama o que aquela vida pratica. Porque se eu for olhar, irmãos, se você for olhar para a sua vida e eu olhar para a minha vida, não é só as drogas, não é só o álcool que é pecado, não é só isso que Deus abomina. Deus abomina quando você tem a sua mulher, quando você tem o seu marido e você vai andar com outro homem, você vai andar com outra mulher. Você também está cometendo um pecado mortal diante de Deus, né? Então nós precisamos olhar assim mais para nós. Então aqui a palavra de Deus, ela é muito clara. Então em 2021, para mim Deus fechou com chave de ouro, porque eu tive o final de ano com toda a minha família. Esse é um novo ano que se inicia, são novas oportunidades. Então, eu espero que todos da minha família aproveitem a oportunidade que Deus está dando, né? Eu sou muito grata. E o que eu quero dizer, irmãos, que 2021 foi difícil, mas Deus, ele nos dá estratégias para vencer. Ele não faz com a gente desistir, porque eu teve dias de 2021 de eu falar para Deus assim, meu Deus, será que esse dia não podia acabar rápido para vir outro para ser melhor que esse? Um dia eu deitada nessa cama aqui que eu tô gravando aqui no meu quarto, na cama, porque meu neném especial e meu outro bebê estão brincando na sala, tá chovendo muito. E eu disse para Deus assim, Senhor, eu quero morrer, porque se eu morrer, eu tenho salvação, o Senhor me leva. E pronto, tá tudo resolvido. Depois passou uns minutos, eu olhei assim pro teto aqui do meu quarto, pro forro, e eu falei assim, eu não quero morrer não, Jesus. Eu só quero que tudo isso acabe. Eu só quero que tudo isso passe. Porque eu quero viver muito, eu quero ser feliz. Então eu quero dizer para você que está enfrentando grandes dificuldades, seja ela em qual área da sua vida, faça como Deus ensinou aqui, como Zaqueu. Zaqueu, ele enfrentou, porque ele também estava sendo, ainda ele ia passar o julgamento do povo, porque o povo estava dizendo ali, olha, outrora, Zaqueu, ele roubava a gente, olha, ele é ladrão. Então, apareceu-lhe muitos acusadores, e assim é na nossa vida. Vai aparecer muitos acusadores, mas não deixe de tomar uma atitude correta, atitude de buscar pela sua vida, buscar pela sua família, de pagar o preço, porque tudo tem uma recompensa. E a recompensa de estarmos ligados no elo com o Senhor Jesus Cristo, né? Então, eu deixo aqui esta palavra. Desde já quero agradecer a todos que vão ver esse vídeo. Amanhã eu vou estar gravando um outro vídeo, ainda não vou fazer live ao vivo, né? Eu vou deixar o número do meu telefone mais para frente, né? Quando começar as aulas do meu bebê, a fisioterapia, que daí eu vou ter meio período para estar podendo conversar com os irmãos, porque eu também estou atendendo como coach, né? Então, esse trabalho como coach eu cobro, né, irmãos? Porque eu não trabalho fora, né? Então, trabalho como coach, eu cobro, né, esse trabalho. Eu estou estudando para isso, estou trabalhando para isso, né? Mas eu sou muito grata a Deus. A Bíblia fala assim que de graça recebeste, de graça destes, né? Mas a Bíblia também diz assim que todo obreiro é digno do seu salário, né? Então eu trabalho como coach, eu faço particular, né? Eu atendo casais, eu atendo jovens, atendo adolescentes, em todas as áreas da vida, né? É coach de vida, né? Então envolve todas as áreas. Foi isso que Deus colocou no meu coração, né? E é assim que eu quero trabalhar, né? Então, mas eu vou ainda estar falando mais sobre a minha vida, que eu tenho muito testemunho para contar, né? Eu quero falar também que em outros vídeos eu vou convidar outras irmãs, né, para estar fazendo vídeo, para mim estar postando com testemunho da vida delas. Tem a irmã Rosa, que me acompanha há muitos anos, a irmã Tina, tem Geisiane, a mãe da Geise, pessoas maravilhosas que me acompanham há muitos anos mesmo, antes de eu ter uma casa, né, que também são coisas que eu vou falar depois, porque eu sei o que Deus nos dá, né. E eu desde já o abençoo a vida dos irmãos, né? Quero que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de todos vocês, que o Espírito Santo de Deus toque em todos os corações que estão vendo esse vídeo, né? Aquele que está cansado, amargurado, triste, desanimado, que Deus venha ser o seu guia, o seu mentor, que Deus venha tirar toda a tristeza de qualquer coração,
Que Deus venha dar força para as mães que oram pelos seus filhos que estão nos vícios. Que Deus venha dar força para os pais que têm seus filhos internados em hospital. Que Deus venha dar força, venha dar graça, sabedoria, estratégia para lutar. Eu abençoo a cada lar que vai receber esse vídeo, a cada vida. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Desde já, irmãos, eu agradeço pela oportunidade de estar entrando nos lares de vocês, né? Então, depois, mais para frente, eu vou deixar o número do meu contato do WhatsApp, né? E eu agradeço desde já que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe todos vocês, os lares de vocês, e também com muito carinho que Jesus toque o coração de todas as mães e pais especiais, né? Porque eu também sou mãe especial, sei o quanto é um pouco cansativo, né? A gente dá graça a Deus por tudo, mas é um pouco cansativo também, né? Muitas vezes as pessoas falam, ai, como é que tá o seu filho que é especial? Mas às vezes não pergunta da gente, né? Mas às vezes a gente cansa mais do que a criança. Mas um beijo, um abraço no coração de todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?